Olá, meus irmãos, graça e paz de Jesus, espero que vocês estejam bem. Estamos dando início agora a mais uma aula do nosso curso aqui sobre a história da igreja. Lembrando que essas aulas são uma continuação do nosso estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos passar a gravar essas aulas ao invés de fazer ao vivo, devido a problemas técnicos com a questão da internet. Às vezes a gente está aqui no meio da aula, começa a dar algum problema, então isso acaba levando a gente a interromper a aula ou então não oferecer um conteúdo com qualidade adequada aqui para você conseguir acompanhar. Então, a partir de agora, as nossas aulas vão ser gravadas e postadas aqui nesse mesmo canal aqui da Igreja Presbiteriana de Rio do Sul. Nós vamos agora para iniciar um novo período, nosso estudo aqui sobre a história da igreja, que é o período da Reforma Protestante. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, nós vamos orar aqui, suplicando as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas e aqueles que posteriormente acompanharão essa aula em outros momentos. Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai de bondade e misericórdia, em Cristo Jesus, diante do Senhor nos colocamos, nos alegrando, ó Pai, pela oportunidade que temos de estar na Tua presença, juntamente com aqueles que posteriormente irão acompanhar essas aulas, ó Deus. Na Tua presença, Deus, com o perdão dos nossos pecados, queremos te agradecer em Cristo Jesus pelo Seu cuidado com as nossas vidas, a oportunidade que temos de estudar esse assunto tão importante sobre a Tua igreja, Deus. Igreja essa que as portas do inferno não hão de prevalecer, porque é uma promessa do Senhor Deus. Abençoe então esse tempo de estudo para nossa edificação e para a glória do Teu santo nome em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, então, nós vamos agora dar prosseguimento ao nosso estudo sobre a história da igreja. Agora a parte 4. Por que parte 4, se você está chegando agora? Porque depois de 2 anos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, aqui na igreja de forma presencial, as últimas aulas nós fizemos também online, em decorrência de uma reforma que nós estávamos fazendo ali na igreja, e em seguida nós demos prosseguimento. A primeira parte nós trabalhamos a igreja apostólica, no período apostólico que vai até ali o ano 100 aproximadamente. A segunda parte, nós trabalhamos ali os pais da igreja, algumas seitas que foram combatidas, aquilo que é conhecido como igreja primitiva, um período já um tanto quanto extenso. Nós fomos ali até, por exemplo, Santo Agostinho. Então falamos bastante coisa ali sobre, na verdade, 10 pais da igreja e entre outros temas importantes, como foram as controvérsias teológicas desse período até se consolidar os fundamentos da doutrina cristã. Posteriormente, nós falamos na parte 3 um pouco sobre a história da igreja medieval, a consolidação ali do papado, as cruzadas, surgimento do islamismo, entre outras coisas. E agora damos início então à parte 4, onde nós vamos abordar um pouco sobre a Reforma Protestante e posteriormente os seus desdobramentos até a idade contemporânea. Então, nessa parte 4, tendo como tema ali, inclusive, o título de um capítulo do livro do Franklin Ferreira, A Fé Cristã na Renascença e na Modernidade. Então, nós temos aqui um período de transição. A última aula nós falamos um pouco sobre a Renascença e agora vamos dar prosseguimento aqui nessa transição para a Reforma Protestante. E um texto importante que eu considero aqui para o nosso estudo, esse texto aqui de 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 4, que diz assim, eu leio com vocês. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças,
como que sentindo coceira nos ouvidos e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Esse texto é muito interessante porque me parece que logo após a sua execução, ele já estava fazendo bastante sentido, principalmente porque já no período do apóstolo Paulo, muitas das suas cartas não eram apenas para corrigir questões morais, comportamentais, mas também questões de erro teológico, desvios doutrinários, entre outras coisas assim. Não somente Paulo, mas o apóstolo João, Tiago, o apóstolo Pedro já tinham essa preocupação. Então, quando ele diz aqui, haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, parece que isso vem sendo reverberado ao longo da história da igreja. E quando nós chegamos na Reforma Protestante, isso fica um pouco mais evidente, a ideia de não suportar mais a sã doutrina. Por quê? Porque nesse período onde você tem a Igreja Católica Medieval, com já a sua tradição consolidada e muitas coisas que contrariavam a própria Escritura. Então não suportaram a sã doutrina. E o que eles fizeram? Cercaram-se de mestres segundo as suas próprias cobiças, né? E o resultado é que todo aquele que se levantava como um pregador da justiça, alguém que chamava para a Bíblia como autoridade, ele era perseguido, era muitas das vezes preso e inclusive até morto, né? Como foram alguns dos pré-reformadores. Então nós vamos trabalhar um pouco agora sobre esse período da Reforma Protestante, lembrando que antes de entrarmos propriamente no tema ali na Reforma Luterana, os seus desdobramentos, a gente vai fazer um pano de fundo para contextualizar o que estava acontecendo, que levou a esse episódio ali de Lutero, as 95 teses e os desdobramentos, né, de outras reformas que foram acontecendo em outros lugares, a reforma na Inglaterra, a reforma na Suíça, né, entre outros movimentos importantes a partir desse contexto. Então vamos lá então falar um pouco sobre a urgência da pregação da palavra de Deus. Por que urgência? Porque no texto que nós lemos na carta de Paulo a Timóteo, a preocupação de Paulo é justamente isso. Né? Na continuação do texto ele vai falar, prega a palavra. Né? Por quê? Porque haverá tempo onde as pessoas não suportariam mais a sã doutrina. Então existe uma urgência na pregação da palavra de Deus. Por quê? Porque o tempo que Paulo estava falando, ele está próximo hoje, né? Nós temos muitas evidências de como as pessoas já não suportam mais a sã doutrina, mas, obviamente, lá no tempo de Paulo também isso já estava presente. Hoje nós temos muito mais acesso a esses contextos onde as pessoas não suportam mais a sã doutrina devido às mídias sociais. Então as pessoas não têm mais, não escondem mais esses erros gritantes, heresias e tantos absurdos que são feitos em nome da fé, deturpando, elementos centrais da fé cristã. Então há uma urgência da pregação da palavra de Deus. Por quê? Porque nós temos aqui uma igreja apostólica que é centrada na pessoa de Jesus, a palavra é a regra de fé, é cheia do Espírito Santo, ela entende essa igualdade entre os apóstolos, trabalha dentro dessa dinâmica do serviço e sacrifício, mas nesse período ali da Reforma Protestante, período prévio, anterior, você tem também a Igreja Católica, que não é necessariamente apostólica. Por quê? Porque ela é centrada em Roma, né, e no Papa. Ela é centralizada na tradição como regra de fé e não na palavra. Por isso que surge ali como um dos lemas da Reforma o sola Escritura, né, que estabelece a palavra de Deus como a regra de fé e prática, que é um reflexo da igreja apostólica, não romana, mas apostólica. Por quê? Porque a igreja romana ela não tem
a Bíblia como regra de fé e prática. Ela tem a tradição como regra de fé e prática. Ela não é cheia do Espírito, ela é cheia de poder e dinheiro, porque como nós vimos nas aulas anteriores, a preocupação dos papas ali, os bispos, era muito mais com o poder temporal do que com o poder espiritual, ainda que se usasse o poder espiritual para validar o poder temporal. Então, dentro dessa estrutura, o Papa ele é a autoridade maior. Nós vimos que houve momentos em que papas rejeitaram isso, não quiseram esse título de bispo universal. Em contrapartida, outros usaram essa prerrogativa e, inclusive, buscaram justificar isso dentro da própria Bíblia, o que obviamente não há, né, base para isso. E por último aqui, ao invés de servir, né, ao invés de serviço e de sacrifício, é uma estrutura que se beneficia do serviço dos outros, ela é servida, né, e ao invés de sacrificar-se, né, ela vai matando geral aqueles que se opõem a ela. Isso ficou muito evidente dentro do contexto da Reforma Protestante, dentro do período da Inquisição, né, de como que a Igreja, ao invés de se sacrificar a sua liderança, né, na verdade ela sacrificava aqueles que se opunham a ela. Então isso é um fator bem importante para a gente trabalhar dentro desse contexto da Reforma Protestante. Mas uma pergunta aqui fundamental é essa: por que aconteceu a Reforma? Essa pergunta é o ponto de partida. E aqui nós temos alguns fatores. São inúmeros fatores, né, mas nós vamos pontuar alguns e também alguns preparativos para a reforma. Por exemplo, a relutância da Igreja Católica Romana medieval em aceitar as mudanças sugeridas por reformadores como ali Wycliffe, John Hus e também os humanistas. Então, eram homens piedosos, comprometidos com a palavra de Deus, conhecedores da palavra de Deus, que propunham ali ideias boas, né, como voltar, né, às escrituras, deixar as coisas erradas de lado, mas a igreja ela se fechava dentro do seu próprio conselho, dentro do seu próprio desejo de poder e não escutava as mudanças sugeridas ali, não aderia às mudanças sugeridas por esses homens piedosos. Nós temos naquele contexto também o surgimento de nações-estados que se opunham ao poder do Papa. Então, a ideia de império vai se desfazendo e vão surgindo nações-estados com ali uma certa soberania dentro do que era possível e, naturalmente, como esse império estava subjugado pelo poder papal, né, os reis vão se opondo a isso, percebendo que Roma leva grande parte da riqueza desses países. Então eles vão se opondo a esse poder do Papa. E você tinha um fator muito importante como resultado de um processo longo de degeneração, que era a corrupção moral e espiritual que vivia o clero. Então não havia necessariamente aquela preocupação do chamado, da vocação, para instituir, né, padres, bispos e papa. Um grande exemplo disso, um exemplo negativo, é o Papa Alexandre VI, um dos mais corruptos que viveu ali no período contemporâneo, né, de Lutero, um pouco antes ali da Reforma Protestante. Então, são alguns fatores que levaram à Reforma Protestante. Alguns fatores aqui do ponto de vista negativo. Obviamente que se você perguntar para um historiador católico sobre o que é a Reforma Protestante, eles vão trabalhar a ideia de que foi um movimento revolucionário no sentido de rebeldes e coisas assim. Né? Do ponto de vista dos reformados, dos luteranos, anglicanos, era basicamente uma luta contra esse poder que era exercido pelo Papa, né? O poder espiritual e o poder temporal, né? O poder de tirar e estabelecer reis. Né? Então,
era uma ingerência da igreja dentro da esfera política que trouxe sérios, né, problemas. Então, houveria essa corrupção. E aí nós temos então alguns preparativos. Um dos que eu acho também fundamentais é, é, é a prensa de Gutenberg. Né? Então, extremamente importante para propagar a mensagem evangélica foi a prensa recém-desenvolvida por Gutenberg, que possibilitou a cópia e a divulgação das escrituras e dos textos da reforma com maior rapidez. Então, quando você chega no período ali da reforma, propriamente dito, você tem uma propagação maior, mais fácil das ideias, dos textos, da própria Bíblia. E isso possibilitou com que pessoas tivessem acesso mais rápido a informações. Então, os reformadores eles se beneficiaram das invenções que estavam acontecendo naquele período. Na verdade, nós temos um período bem interessante, né, porque há uma efervescência, uma mudança no mundo, né, as grandes navegações, as descobertas de novas terras, os avanços na área científica, os avanços, né, na descoberta de novos continentes. Então, o mundo estava passando por um período diferente, um período novo, um período de avanços e, consequentemente, a igreja também acabou sendo afetada por isso. Né? Esse período de grandes transformações é precedido, né, pela Renascença, que nós falamos semana passada ali, onde muitos estudiosos saem do Império Oriental e vão para a Itália, né, com as fontes originais de grandes filósofos da antiguidade. Né, isso possibilitou também, inclusive, nós veremos aqui a compilação do Novo Testamento no seu original, né, no texto grego. Então, isso são preparativos. Agora, normalmente, quando se fala da Reforma Protestante, a grande parte das pessoas acabam omitindo fatores que eu acho muito importante e que o Justo Gonzalez ele traz no seu livro História Ilustrada do Cristianismo, que é a história da rainha Isabel de Castela, a rainha da Espanha. Para mim é muito importante, eu entendo, considerar os feitos dessa rainha, porque a história dela está intimamente ligada com inúmeros fatores da Reforma Protestante. Porque Lutero ele não apareceu do meio do nada, né? Ele na verdade foi um resultado dos sonhos frustrados de gerações anteriores, gerações que haviam já se levantado, questionado, protestado, mas que tinham sido abafados, sufocados. Um exemplo claro disso é Catarina de Aragão. Né? Não que ela tivesse contribuído para a Reforma Protestante, mas Catarina de Aragão ela é a primeira esposa a quem Henrique VIII da Inglaterra repudiou. Era filha de Isabel, a rainha da Espanha. É ela que nos interessa aqui. Né? E essa rainha da Espanha, Isabel, foi quem buscou promover uma reforma na igreja do seu tempo. Então, olha que interessante. Antes da reforma protestante de Lutero, a reforma luterana, calvinista, a anglicana, anabatista, você tem na Espanha uma rainha que vai se comprometer em reformar grandes áreas ali, áreas importantes, porque ela já percebia no seu contexto, uma rainha piedosa, a corrupção dentro da igreja. Então, Catarina de Aragão, como eu disse ali, que tem um papel muito importante nesse contexto da reforma, já a reforma em andamento, que foi a esposa a quem Henrique VIII separou-se dela, ela era filha da Isabel. Então, os pontos começam a se ligar. Né? Aqui, eu inclusive sugiro que vocês tem uma série muito boa que exemplifica isso, traz
de forma mais vívida esse conflito ali, que é aquela série The Tudors. É bem interessante porque ela narra de forma muito vívida esse episódio da reforma protestante na Inglaterra, né, que se deu muito mais por interesses do rei Henrique VIII do que necessariamente por uma questão propriamente teológica, né. Mas essa Catarina, que era a esposa dele, que na verdade era a esposa do irmão dele, e que ao falecer o irmão, ele assume, né, se casa com ela. Ela então é filha de Isabel, a rainha da Espanha, rainha que deu início a uma reforma muito antes do Lutero. Carlos V, que é o imperador a quem Lutero enfrentou ali na Dieta de Worms, ele era neto da grande rainha espanhola e sobrinho de Catarina. Então, inclusive, esse Carlos V aqui, o imperador, ele é justamente por ele ser ali o sobrinho da Catarina de Aragão, é que o Papa vai negar, né, a possibilidade de Henrique VIII se divorciar dela, né? E aí, o que o Henrique VIII vai fazer, então, lá na Inglaterra? Ele vai separar, então, a igreja, separar-se de Roma, né? Então, separou-se não por uma questão teológica, como foi os reformadores, mas por interesse pessoal. Então, é esse Carlos V, o imperador a quem Lutero enfrenta ali. Inclusive, a ideia de protestantes, ela vem justamente disso, de quando Lutero, diante ali de Carlos V, imperador, naquela Dieta de Worms, Lutero se nega a retratar, e os príncipes ali, eles vão protestar, né, a favor de Lutero. E Filipe II, filho de Carlos V, era o bisneto de Isabel, e ele casou-se ali com a sua prima de segundo grau, Maria Tudor, que era a rainha da Inglaterra e neta de Isabel, né, a rainha da Espanha. A Maria Tudor, filha do Henrique VIII. A gente vai chegar lá na reforma na Inglaterra, onde existem muitos desdobramentos, porque após a morte de Henrique VIII, quem retoma o poder é então a sua filha Maria Tudor, filha também de Catarina de Aragão, então a rainha católica. Depois ela morre, aí quem assume o poder é a rainha Elizabeth, a outra filha de Henrique VIII, que essa sim era protestante. Então observe que a história está intimamente ligada, né? Esses eventos, né, estão intimamente conectados. Antes mesmo então do Lutero propor a sua reforma, lá na Espanha você já tinha uma reforma em andamento, né? Então o termo reforma protestante ele é usado com referência ao movimento de renovação doutrinal, ética e eclesiástica ocorrido na Europa ali do século XVI. Se você está chegando agora, não sabe de onde vem esse conceito, nós estamos falando de um recorte histórico que tem início no século XVI, um movimento que busca reformar áreas de doutrinas teológicas importantes, doutrinas bíblicas, questões éticas e questões também administrativas, ou seja, eclesiásticas, né? Esse movimento ele pode ser dividido de forma didática, ele pode ser dividido da seguinte maneira. Em primeiro lugar, nós temos a reforma considerada magisterial. Por quê? Porque ela destaca a relação de apoio mútuo entre os príncipes, os magistrados e os reformadores. Então, é uma reforma, vamos assim dizer, na escala e na hierarquia da sociedade, é uma reforma mais acima das pessoas que tinham poder ali. Eram no caso, né, padres, sacerdotes, você tem príncipes, você tem magistrados, pessoas nobres naquele contexto que estão brigando, né, por um entendimento mais claro sobre a questão de doutrinas bíblicas e também, obviamente, por interesses políticos, né? Nós entendemos que só foi possível a
acontecer a reforma, justamente também porque você tinha inquietações no âmbito político, no âmbito secular, vamos assim dizer, ou temporal, talvez seja a melhor expressão. Então não era só questões espirituais, eram questões também temporais. E com o apoio dos reis, magistrados, dos príncipes, foi possível então acontecer a reforma protestante. Mas esse movimento também, em segundo lugar, é conhecido como reforma radical. Então você tem uma reforma magisterial, né, onde estão ali os reformadores, magistrados, você tem os príncipes, mas tem também a reforma radical, referindo-se aos reformadores que rejeitavam a ingerência da autoridade secular em assuntos eclesiásticos. O que é isso? Começa-se também a surgir uma reforma, uma ala radical que tira completamente a influência, a interferência do poder secular, do poder temporal, né? Então a reforma magisterial ela engloba os luteranos, os reformados e os anglicanos. E a reforma radical refere-se aos diversos grupos anabatistas que depois dão origem à igreja menonitas, os irmãos menonitas, certo? Então são duas divisões ali dentro da reforma protestante. Obviamente que dentro dessa categoria da reforma magisterial, né, os luteranos, reformados e anglicanos são lugares diferentes e que não concordavam em todos os pontos. E posteriormente, né, tinha, obviamente, princípios que eram abraçados por todos, mas alguns outros princípios não. Por exemplo, os luteranos, naquilo que é na região que hoje chamamos de Alemanha, não tinha necessariamente essa configuração que nós temos hoje, os reformados em Genebra, na Suíça, e os anglicanos na Inglaterra. Então eles tinham pontos divergentes, mas todos concordavam que era necessário uma reforma, né? Então, no período anterior à reforma, como eu disse, que a igreja não aceitou ali as sugestões, opiniões de alguns homens, entre eles está John Wycliffe, ele que vai traduzir a Bíblia para o inglês, viveu de 1320 a 1384. Então, é atribuída a John Wycliffe, então, a tradução da Bíblia em inglês, ele que é conhecido também como a estrela da manhã da reforma. Ele era um professor de Oxford, era um teólogo, era um tradutor, alguém de altíssimo nível intelectual. E as suas principais críticas eram o quê? Riqueza extrema e corrupção no clero, o poder papal, a rejeição da transubstanciação na Eucaristia, mediação sacerdotal para salvação e o acesso universal das Escrituras, ele assim defendia. Então, a primeira tradução completa da Bíblia para o inglês foi feita por John Wycliffe. Para ele, a autoridade das Escrituras é independente de toda a autoridade da Igreja. Ou seja, ele já começa com esse entendimento de que as Escrituras estão acima, né, da Igreja e não a Igreja acima das Escrituras. Isso é uma característica importante de alguém com essa mentalidade reformista, né? Outro nome muito importante também nesse contexto é John Hus, o reformador da Boêmia, viveu entre 1369 a 1415. John Hus é um nome importante, inclusive até hoje na República Tcheca você tem um feriado ali no dia considerado no dia da morte de John Hus, que foi queimado, né, vivo. Ele é um dos pregadores mais importantes, né, desse período aí de pré-reforma. Nasceu na Boêmia, que é a atual República Tcheca. Ele era reitor da Universidade de Praga. Observe que nós não estamos falando de pessoas que não sabem o que estão dizendo. Estamos falando de pessoas que têm um entendimento a respeito das Escrituras, têm um desenvolvimento intelectual, acadêmico muito elevado, né?
John Hus era alguém que atendia a todos esses critérios, né? Ele era o reitor da Universidade de Praga, tinha essa dupla vocação aí de pregador e de mestre, foi influenciado pelas ideias de John Wycliffe e as críticas dele, semelhantes às críticas que foram feitas por John Wycliffe, era o quê? A corrupção moral do clero, venda de indulgências, nós vamos falar um pouco sobre isso nas aulas posteriores, o poder temporal e político excessivo da igreja e o distanciamento das escrituras. Então, para ele, Cristo é o verdadeiro cabeça da igreja e não o Papa. Por isso que nós entendemos que a Igreja Católica Apostólica Romana se desviou. Né? Por quê? Porque o cabeça da igreja que nós entendemos ser Cristo, na Igreja Católica é o Papa, é o sistema papal, que eles atribuem como sendo sucessores do apóstolo Pedro e que nós entendemos não haver base nisso para as escrituras. E mesmo que eles fossem, né, sucessores de Pedro, não quer dizer que ele seria o chefe universal da igreja, porque o cabeça da igreja é Cristo Jesus, nosso Senhor, porque foi ele quem morreu pela igreja. E aí nós temos no Concílio de Constança a excomunhão de John Hus. Né? John Hus foi excomungado nesse concílio que ocorreu entre 1414 e 1418. E ele diz o seguinte: eu prefiro morrer com a verdade a triunfar com a mentira. E ele foi queimado vivo, John Hus. Outro nome importante como pré-reformador, já na cidade de Florença, é Jerônimo de Savonarola. Viveu entre 1452 a 1498, já ali perto, né, do século XVI, né, com o Martinho Lutero. Então, Jerônimo Savonarola é conhecido como o profeta de Florença. Ele viveu na Itália, era um frade dominicano, pregador em Florença, principalmente no aspecto apocalíptico. E a crítica dele era o quê? Ao luxo, à imoralidade e à corrupção da cúria romana. Então ele via tudo isso e denunciava isso. Ele pregava o arrependimento e a reforma moral da igreja e da cidade. E ele organizou ali o Auto de Fé de Florença. E ele foi o quê? Excomungado e morto pela igreja. Lembra que eu falei no início, né, que a igreja apostólica é a igreja que serve e que se sacrifica. E a igreja romana é a igreja que é servida e que, né, elimina, mata aqueles que a confrontam. Então, ele disse: a ira do Senhor está próxima. Arrependei-vos, ó Florença, pois o juízo virá como um raio. É um sermão dele sobre Amós, capítulo 3. Então, para você entender um pouco desses pré-reformadores que foram tão importantes nesse período ali de preparação para a reforma protestante. Próxima aula nós falamos um pouco sobre a Renascença, humanismo, tradução da Bíblia, né, e entramos especificamente ali na reforma protestante. Deus abençoe sua vida, sua família, um grande abraço e até, deixa eu abrir aqui minha tela aqui, e até a próxima aula, quarta-feira que vem, nós disponibilizamos a próxima aula. Um grande abraço.